Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 23 de outubro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o professor Iberê Cirna, que é especialista, consultor de marketing político, publicitário, e como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, governo adia divulgação de resultados negativos. O estado de São Paulo. Doleiro nega ligação com PSDB e quer acareação. A Tribuna. Economia desafia futuro presidente. Boc News. Conta de luz fica 21% mais cara a partir desta quinta-feira. Santa Portal. Bandidos explodem caixa eletrônico na Praia das Astúrias, no Guarujá. G1 Santos e região. Operação termina com 10 mil CDs apreendidos. E no portal da UOL, Câmara alivia dívidas de condenados por desvios de recursos públicos. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E há 3 dias da eleição e às vésperas do último debate de televisão entre os candidatos Dilma Rousseff e Aécio Neves, a eleição no segundo turno chega na reta final e com um resultado imprevisível. Embora as últimas pesquisas apontem uma vantagem numérica da presidente Dilma Rousseff sobre Aécio Neves, o resultado, do ponto de vista técnico, é de um empate, exatamente no limite da margem de erro entre ambos. No programa de hoje, os nossos convidados, que são especialistas em marketing, especialistas em pesquisas e também em política, eles vão analisar exatamente as chances de cada candidato, que tipo de governo poderemos ter, vença Dilma, vença Aécio Neves, enfim, as expectativas com relação ao novo Congresso, enfim, todo o cenário eleitoral de momento no Brasil. Tudo isto será analisado no programa de hoje. Mas vocês vão acompanhar esse debate, essa discussão, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão do tempo para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega têm tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga tem uma balsa em operação e a demora é de 20 minutos. Você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Twitter, Facebook ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou então assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. São 8 horas e 8 minutos desta quinta-feira, 23 de outubro. Nós estamos ao vivo com o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 23 de outubro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o professor Iberê Cirma, que é professor universitário, consultor e especialista em marketing político, e também o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Nós vamos discutir, evidentemente, o cenário eleitoral às vésperas das eleições do dia 26, de domingo que vem, no segundo turno. E nesse sentido, professor, eu gostaria de começar com o senhor, que é um especialista também em pesquisas eleitorais, um estudioso dessa questão, que acompanha, enfim, os resultados. Eu gostaria da sua análise a respeito das últimas pesquisas que apontam um empate técnico, uma pequena vantagem numérica da presidente Dilma Rousseff. O senhor acha que, com base nas pesquisas, com base no que está acontecendo no país, o resultado hoje, de domingo, ele é absolutamente imprevisível, professor? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Aldo. Um prazer estar na companhia de vocês. Olha, Chico, na verdade, assim, eu acho que se brinca de fazer pesquisa nesse país. Esta é uma das coisas, você sabe melhor do que ninguém, é uma área que eu milito durante 40 anos, ministrei a disciplina de pesquisa na universidade, e a gente acompanha a brincadeira que é feita com pesquisas eleitorais. A pesquisa eleitoral deixou de ser um mero estudo metodológico para ser um instrumento eleitoral. Esta coisa nos preocupa, não é de hoje. Já vem aí quando descobriram que a pesquisa poderia ser um instrumento eleitoral importante. Por quê? Porque através da pesquisa capta-se recurso, ganha-se aliados. Quer dizer, essa brincadeira de sobe e desce, nós temos que criar uma diferença em pesquisa. Pesquisa é diagnóstico, não prognóstico. É o diagnóstico. Quando a gente fala a pesquisa é o retrato do momento, ele está diagnosticando isso. E não é possível ter tantas variáveis intervenientes que atrapalhem o processo em 1, 2 dias. Não se muda 1, 2, 3 milhões de votos do dia para a noite. Isso não é brincadeira. Quer dizer, então, a metodologia é uma coisa discutível, porque os institutos, via de regra, usam um sistema de cotas, né? Alguns, como o Datafolha, se não me falha a memória, usa 5 cotas, que são as variáveis de qualificação, né? Idade, sexo, escolaridade, por aí. Baseado no IBGE, distribui essa amostragem. O Ibope parece que me usa 4, mas para que entendam, a política brasileira, ela é regionalizada. Não dá para você não garantir a estratificação disso. Como nós adotamos um modelo americano, do Instituto Gallup, que nunca errou uma pesquisa, mesmo nos Estados Unidos, por quê? Porque lá o conceito de político, o conceito do eleitor, na ligação com um partido, republicano, democrático ou qualquer outro, é muito mais presente. Então você não vota lá em pessoas, você vota em partidos e programas de partido. Completamente diferente. O nosso aqui, você pegar, alguns estados nem entram na pesquisa, Chico. Roraima, Acre, nem são consultados. Por quê? Porque o contingente eleitoral é extremamente pequeno, então eles desprezam isso, porque tem menos de 1%. Então, assim, não dá para ficar brincando com a pesquisa. Por esta razão, na minha opinião, os institutos caminham para dar empate técnico, é a maior garantia do instituto. Por quê? Porque ele diz assim, está empate técnico. Tudo que acontecer, ganhou A ou ganhou B, eles vão arrumar mas foi aquela declaração, mas foi... Sempre tem isso. Então, é assim, é para não jogar. Que nós estamos na marca, nós estamos disputando por pênalti, com certeza. Porque, veja, professor Aldo Neto, no primeiro turno, os institutos erraram.
E erraram consideravelmente, porque todos indicavam, às vésperas do primeiro turno, uma ligeira vantagem na margem de erro de Aécio Neves sobre Marina Silva, de 1 ponto, 2 pontos percentuais no máximo. E ao final o que se viu foi uma diferença de 13 pontos percentuais a favor de Aécio. Quer dizer, não é possível que isso tenha acontecido no dia 5, essa mudança. Ela foi se dando antes e os institutos não detectaram isso. Aldo Neto, bom dia, obrigado. Com certeza. Bom dia, Chico, Iberê, Cris, ao nosso telespectador. Eu queria até aproveitar aqui a experiência do Iberê, 40 anos fazendo pesquisa, e fazer 2 questões a ele. Hoje, na Folha de São Paulo, está o nosso Dias Toffoli, presidente do TSE, defendendo novas normas para a pesquisa eleitoral. Eu há muito tempo me questiono qual é a importância da divulgação da pesquisa eleitoral. Porque ela influencia o eleitor, influencia o cara que financia a campanha, ela só influencia a utilidade pública para colaborar com a eleição, não existe. Só existe para manipular. Sem dúvida. Então eu pergunto, qual é a sua ideia, professor? Você acha que não poderia existir as pesquisas eleitorais são importantes para campanhas, reconheço isso. Claro. Mas sem divulgação? Olha, Aldo, só para você lembrar, nós já tivemos aí período onde era proibido se divulgar a pesquisa até 30 dias antes da eleição. Eu cansei de trabalhar durante esse período. Me lembro de algumas eleições onde 30 dias antes não podia mais divulgar a pesquisa. Não por isso se deixou de fazer pesquisa. Ela é um instrumento de marketing fantástico. Sem isso eu não consigo pensar. Agora, divulgar vem um pouco na característica dessa mídia, né? Como é que faz esse sensacionalismo, essa coisa de cresceu, caiu, vende mais. Então, assim, ela perdeu o sentido. Não cabe ao tribunal, né, ao Superior Tribunal Eleitoral, diminuir margem de erro. Isso é loucura, seu Dias Toffoli. Por favor, chame alguém de metodologia científica que vai lhe explicar que não é por aí que está o erro. Então, esta coisa de 2%, 95% de intervalo de confiança, não é bem por aí, entendeu? Por quê? Porque o sistema de cotas, e eu volto a dizer, viu, Aldo, que o objetivo da pesquisa deixou de ser meramente numérico e informativo. Passou a ser um belíssimo instrumento político. Tanto é que uma das queixas é que o próprio PT, está aí divulgado pela mídia, contratou o Ibope e o Datafolha por não sei quantos milhões para fazer pesquisas outras. Mas contratou, tem lá um contrato, se não me falha a memória, de 12 ou 13 milhões de reais, entendeu? Por quê? Porque acabam descobrindo que aquilo é um instrumento importante. Então, não é a mudança de margem de erro, intervalo de confiança, absolutamente. É dar a nível de metodologia, credibilidade à pesquisa, que eu acho que está um pouco abalada. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, com essa margem de erro de 4 pontos, 2 para cima, 2 para baixo, então no limite da margem de erro, vamos tomar o exemplo de agora. Quer dizer, as pesquisas mostram que Dilma Rousseff tem 52% e Aécio Neves 48% dos votos válidos, ou 47 a 43 dos votos totais. É preferível até falar nos votos totais, 47 a 43, porque tem os indecisos que acabam justificando qualquer resultado. Os indecisos correram para A ou para B, justificando a vitória deste ou daquele. Mas veja, a diferença de 4 pontos percentuais, professor, é algo quase próximo de 6 milhões de votos. Sem dúvida. É muito voto, professor. Quer dizer, de repente, da noite para o dia, muda 6 milhões de votos. É uma coisa complicada. Se considerarmos que as últimas pesquisas, logo após o primeiro turno, o Aécio Neves tinha 51 e Dilma 49, agora mudou, quer dizer, a Dilma cresceu 3 pontos, o Aécio perdeu 3 pontos, soma tudo isso aí, dá quase 6 milhões de votos. Tem um ponto, Chico, que é interessante. Esses indecisos são aquelas pessoas que não ligam para a política, acham que a política não interfere na vida delas. Precisam ler a manchete da Folha de hoje. E eles votam em quem? Quem é que está na frente? Sem dúvida. Por isso que eu acho que essas pesquisas deviam ser proibidas de ser divulgadas. Acho que tudo bem fazer, é importante para nortear a campanha. Agora, e ser divulgado num país onde não se tem educação, não se tem cultura, e a pessoa
não reconhece a importância do voto, é manipular a eleição. Apostar meio aquela velha ideia de apostar no cavalo vencedor, né? Não, isso aí é o que eu estou dizendo. Se analisarmos pesquisa como instrumento político, perfeito, é um belíssimo instrumento. Agora, acho desumano usar a pesquisa numa eleição como a nossa, dificílima, uma eleição onde, nós, lamentavelmente, é de um baixíssimo nível. Nós não vimos uma proposta nem lado A, nem lado B, desculpe, só críticas, só críticas. É um atirando pedra no outro. Isso, para mim, não é eleição. Aí eu vou aproveitar o Chico, não o Aldo, mas os cabelos brancos, nós já vimos eleições onde se debatiam propostas. Sim, claro. Né? Onde se debatiam como é que o Brasil vai seguir daqui para frente, como é que ele vai sair desta crise mundial. Ao contrário, nós estamos vendo aí, você roubou, mas você roubou mais. Mas o seu avô roubou, mas a sua tia também roubou. Gente, que brincadeira de mau gosto é essa com a política brasileira? Isso é lamentável, lamentável. Então, eu acho que nós chegamos a um ponto de saber assim, eu estou votando em quem? Eu não vi uma proposta, eu não vi alguém dizendo assim, olha, ter equilíbrio. Nós estamos numa pancadaria que o tribunal teve que entrar para falar, pare. Gente, isso é coisa de maluco isso. Professor, veja, não se discute, por exemplo, o que será do Brasil o ano que vem. Vai ser um ano dificílimo, todo mundo sabe. Todos os jornais têm dito isso, todos os especialistas apontando, sinalizando para isso, advertindo a população. Vamos ter agora aumento de energia, já essa semana. Vai começar um aumento violento de energia, aumento de combustível, a inflação subindo. Ou seja, uma situação econômica preocupante para o país. E pouco se aproveitou desse período eleitoral, desse riquíssimo período eleitoral para o debate, para discutir questões fundamentais. Mas sabe o que acontece, Chico? Infelizmente, o público não quer saber disso. O público quer saber, teu avô roubou, tua tia roubou, você roubou, teu partido é não sei o quê. O povo gosta do programa do Datena, do programa de violência policial. O povo gosta do conflito nesse país. E essa cultura, essa educação que precisa mudar. Mas você quer ver uma coisa? Assim, analisem essa briga que... Nós não temos água em São Paulo por uma série, ninguém foi lá e roubou água, porque não choveu, não abasteceu, tem lá uma dificuldade. Mas aí o governo federal falou, não, aqui eu tampo o rio, eu não empresto o rio. Aí o governo do Rio diz, não, gente, quem é que fica sem a água? É o povo. Então não se tem isto no Brasil mais. É uma guerra de poderes. Você vai furar o rio aqui que vai abastecer não sei quantos milhões? Não, senhor, o rio é meu, aqui não pode passar. E dane-se o povo que ficou sem água. Professor, que coisa de louco. É verdade. Pô. Eu queria voltar para a pesquisa. Que pesquisa vai ser publicada no sábado, professor? Véspera de eleição. Porque, aliás, é interessante. Tem pesquisa todo dia. Todo dia. Ontem saiu, anteontem saiu, amanhã vai sair, depois vai... Quer dizer, daqui a pouco não precisa ter mais eleição. A pesquisa, o Instituto de Pesquisa elege. Acabou, não precisa mais. Até porque o cidadão vai votar já sabendo qual é o resultado. Né? O cara sai de casa, Aldo. É como você ir ao cinema, telespectador, é mais ou menos como o senhor ir ao cinema, já sabendo o final do filme. Então, paga o ingresso, vai lá, já sabe o que vai acontecer, assiste e volta pra casa. Ou encontra aquele cara lá, que nem aquela comercial antigo, que encontra o cara saindo do cinema, olha, fulano morre. Aí veio, quem matou foi o marido. É mais ou menos essa sensação, como dizem os franceses, né, do déjà vu. E você vai votar sabendo o que vai acontecer. Então, qual é a graça? Então, se você imaginar, se as pesquisas continuarem e com o voto facultativo, não precisa mais votar. A pesquisa decide. Mais um pouco é o que vai acontecer no Brasil. Eu tenho preocupação que não seja pesquisa. Eu acho que o Brasil precisa acordar um pouco para que transformaram isso numa brincadeira eleitoral. Eu acho que nós precisamos... E eu tenho defendido isso diversas vezes. O sistema, só para você ter ideia, Chico, esse sistema de proporcionalidade, tudo isso que tem na política, somente 35% dos deputados federais eleitos teriam condições por si de terem voto suficiente para serem deputados. Ora, a proporcionalidade, nós temos que discutir esse sistema todo, gente. Senão nós não vamos sair desse mesmismo. Vai vir o partido toma o poder. Então, o que acreditar? O que a população quer?
ela está descontente e esta população, essa eleição de agora, é o que a gente chama de uma eleição plebiscitária. É um plebiscito. Eu quero que continue ou que saia. Não tem alternativa. Essa história da terceira via lá atrás, entendeu? Era uma terceira via, mas aí a Marina detonou o partido, sei lá. Hoje, nós estamos discutindo o quê? Eu quero que continue ou troque. Não importa muito quem é do outro lado. Eu quero que esse saia ou quero que esse fique. Esta é a eleição que nos levaram. E ainda mais com essa baixaria, Chico. Professor, na esteira disso, Aldo, considerando-se o acirramento da disputa, considerando-se o equilíbrio da disputa e considerando-se, evidente, o resultado, que não deve diferir muito, ninguém vai ganhar com muita facilidade essa eleição, como fica o país? O país estará, a partir de 27 de outubro, totalmente dividido, rachado ao meio. Como será o país, Aldo, a partir do ano que vem, com um novo governo, né? E o país, enfim, totalmente dividido? Não vai ser diferente, Chico. Se você ver, o nosso presidente Lula, que sucedeu o FHC, que foi o que mudou, a última mudança que se teve de política a nível federal. Mudou a política econômica? Não. Mudou a política social? Melhorou um pouco lá, botou no pacote para dizer que era dele. Então, o Brasil vai seguir igual. Infelizmente, o que tem que ser discutido no pleito não está sendo. O que está sendo discutido é a baixaria, porque é o que o povo quer ver. E por que o povo quer ver isso? Porque eles, personagens dessa patifaria toda eleitoral, que deveriam dar educação, cultura, preparar o povo brasileiro para o desenvolvimento, não gostam de deixar desse jeito. Isso tudo é fruto da má política que acontece no país. Professor, que país teremos a partir de segunda-feira? Um país complicadíssimo, porque se nós tivermos aí a vitória do atual Partido dos Trabalhadores, com certeza vai dar mais legitimidade para que se implante políticas que têm que ser discutidas com a população. Então tem uma série de programas engavetados aí que vão vir à tona e aí, pelo poder do voto, vão poder mudar um pouquinho mais. Se nós tivermos a vitória do Aécio, ele vai ter pelo menos 2 anos para tentar arrumar a casa. Não se esqueça que são 30 mil cargos em comissão, Chico. Até que você monte o seu ministério, até que você adapta toda a política econômica a um processo desse aí, 2 anos já se foram. Então nós vamos ter, assim, lamentavelmente, esse 15 e 16, dois anos extremamente difíceis e com ameaças, né? Sim. Não se esqueça que o ex-presidente Lula veio lá fazer. Quem ganhar não sabe do que nós somos capazes de fazer. Nós vamos pôr todo mundo na rua. Gente, isso é de uma loucura, entendeu? Ameaçar um país. Então, nós estamos assim, vai ser um ano difícil? Com certeza. Mesmo porque, Chico, só para acabar, o presidente tem uma possibilidade de mexer muito pouco. Quem manda hoje no mundo é o tal do capital internacional. É um capital do homens econômicos. Então o que manda é a Bolsa de Singapura. Não adianta ficar com essa coisa que eu vou lá fazer. Não faz. É o FMI, a Bolsa não sei da onde, a Bolsa o Nasdaq e por aí afora. Ele vai lá e o PT aprendeu isso. Que subiu com um monte de coisas que eu faço e aconteço. E depois aceitou a política que estava, sim senhor. Diz que acabaram com o FMI, está aí pagando direto. Então, gente, não tem essa autonomia toda o presidente. Né? O que ele vai ter que adaptar, sim, e personalizar o processo de governo dele. Essa é a coisa mais difícil. É verdade. Professor Aldo, peço a licença de ambos, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações.
Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 23 de outubro. E nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o professor Iberê Cirna, que é especialista em marketing político, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Cris, por favor. Obrigada, Chico. Nós temos uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta o seguinte: como entender as críticas ao governo federal em relação a questões de responsabilidade dos governos municipais e estaduais, como a segurança pública, a educação, saúde e mobilidade urbana? Professor. Bom, primeiro um abraço para o Uriel, entendeu? Meu amigo de muitos anos aí, né? E foi meu aluno, viu, Chico? Olha que, eu também. Que coisa, entendeu? Eu também. Eu fico muito feliz com isso. Vocês estão velhos, hein? Uriel, o que a gente tem que entender é que o governo federal é responsável por absolutamente tudo. Porque é ele que dá a verba, é ele que distribui recursos. Eu não estou isentando aqui o Estado nem o município, que tem suas falhas. Mas é impossível se pensar em educação se eu não tiver uma consciência nacional do qual é o projeto educacional. E aqui não tem, então empurra para o Estado. Ah, mas a segurança é do Estado. Sim, mas eu preciso de verba, eu preciso de estrutura. Então não dá para essas entidades serem separadas. É exatamente isso que no bloco anterior eu estava me questionando. A população é quem paga. É o estudante que tem um currículo defasado, é o estudante que tem lá um currículo que não é regionalizado. É a segurança. Ah, eu tenho aqui a Força Federal, não sei como é que chama lá. Força Nacional de Segurança. Quer o empréstimo. Mas quem quer o empréstimo é a segurança do povo brasileiro, independente de onde seja. Aí, assim, então, desculpa, Uriel, mas a responsabilidade é das 3 entidades. Então, o governo federal não pode se isentar, não. E essa é a minha opinião. E antes de passar para o Aldo, para também falar a respeito dessa pergunta do Uriel, eu queria mandar também um abraço ao Uriel Vilas Boas, nosso telespectador, e dizer a você, Uriel, que ontem, na pergunta do programa com o deputado Cássio Navarro, a sua pergunta foi registrada, mas como o deputado já havia respondido, abordado as questões dos seus projetos para a Baixada, por essa razão não foi feita, mas de qualquer forma, fica aqui o meu abraço a você, Uriel. Aldo, como é que você vê essa colocação do Uriel? Olha, Uriel, um abraço também a você. Eu penso que já passou da hora que a gente precisa rever o Pacto Federativo. Aquela velha história que as pessoas vivem nos municípios, né? A culpa de tudo é do prefeito. A segurança é a culpa do prefeito, a educação é a culpa do prefeito, a economia é a culpa do prefeito. Então não dá para a União ter a maior fatia do bolo e o município é menor. É preciso mexer nisso, e há anos isso é debatido e nenhum personagem político mexe nisso. Os personagens políticos mudam de opinião conforme sentam na cadeira. Eu vi aqui vários políticos aqui da Baixada, isso há 15 anos atrás, não é muito tempo, 15 anos atrás, defendiam, saíam às ruas, faziam movimentos pela regionalização do Porto. Bastou o presidente Lula assumir, cada um dividiu sua cadeirinha lá na diretoria da Codesp, sentou um aliado ali e acabou a regionalização do Porto. Questão... Aliás, nem se fala mais nisso, né? É preciso se pensar no país. Parar de se pensar em projeto de poder, se pensar em projeto de país. Enquanto for projeto de poder, nada vai andar para frente.
esse pacto federativo precisa ser discutido e ser colocado e há muitos anos já. E olha, professor, veja que o que é que se discute na campanha presidencial? Quando se discute alguma coisa que não seja troca de insultos e acusações, o que é que se discute? Se discute exatamente saúde, segurança e educação. É isso que se discute. Todos os candidatos à presidência têm propostas para a segurança. A presidente Dilma diz que vai implantar o modelo que implantou na Copa e que, segundo ela, deu muito certo. Ora, se deu certo na Copa em junho, por que já não continuou? Tivemos todos esses meses, vai só iniciar o ano que vem? Quer dizer, o candidato Aécio diz que vai criar o Ministério da Segurança, enfim. Ou seja, eles estão preocupadíssimos com a questão da segurança e a questão da saúde, que são as maiores reivindicações da população brasileira, diga-se de passagem. Professor. Então, Chico, essa é a brincadeira que se faz de mau gosto com o povo brasileiro. É recorrente essa discussão. Ah, nós não temos saúde. Gente, vão importar médico de Cuba, da Venezuela, de onde quiser, não importa. Continua gente morrendo, continua não tendo ambulância, não tem nada. E nós vamos agora revigorar. Então, agora quando vem na eleição, eu vou prometer 400 mil postos de saúde. Agora vai ter. Gente, escreve isso. Mas escreve e não cumpre, perde o mandato. Ah, isso não vale. Lembrem a Dilma, eu não estou aqui defendendo A nem B. Eu acho que o Aécio também está prometendo. Eu não sei nem se ele tem orçamento para isso. As pessoas não ligam uma coisa com outra. A Dilma ia construir 6 mil creches. Não chegou a 1.000. Quer dizer, e fica por isso mesmo. E depois a desculpa, sabe qual é? Não, é que é um convênio com os municípios, é um convênio com o Estado, nós liberamos o recurso, promete e depois não, só liberou o recurso. Se a prefeitura não fez, é problema da prefeitura. Então, aí é assim que funciona. Sempre tem responsabilidade, né, Chico? Eu lembro, há 1 ano e meio atrás, eu vi a nossa presidenta, com todo o respeito, não quero tomar partido de nem A nem B, mas ela veio à TV, diante das manifestações das ruas, o povo nas ruas, dizer que ia se ter um plebiscito sobre sistema de governo. Cadê esse plebiscito? Aí foi descobrir que ela não podia fazer isso, mas ela já tinha feito. Alertada pelo professor de Direito Constitucional, Michel Temer, que é o vice-presidente da República. Eles não falou nem com o vice-presidente dela, tinha para a TV e fazer promessa. O povo está cansado de promessa, precisa ter responsabilidade antes de falar. Isso vale para ela, vale para essa, vale para qualquer político. É verdade. E o caminho, assim, um outro programa que eu participei, Chico, até com um deputado estadual, Luciano Batista, sim, eu fiz uma brincadeira que vou repetir aqui. É que o Brasil vive a ideia do dedão. Quando você vai ao prefeito, ele fala assim, não veio verba do Estado. Aí você vai no governador, ele fala para trás assim, a União não me mandou verba. Aí tu vai na União fala assim, os caras do FMI cobraram. Gente, é o dedão para trás só. Sim. Ninguém resolve absolutamente transferindo responsabilidade. Por isso que eu tenho pena dos vereadores. Porque a Cabaneiros eles não tem por onde apontar. Não, então o vereador é aqui, né? Onde você joga pro prefeito. Acaba no município, que é onde as pessoas moram. O saudoso Montoro dizia, né? As pessoas não moram nem no Estado nem na União, que são figuras abstratas, figuras jurídicas abstratas. Moram nas cidades, no município. E aqui, é exatamente como bem disse o Aldo, nessa pirâmide, nós estamos no topo da pirâmide dos municípios, sim. Então, do ponto de vista de recursos, que é o menor recurso é o nosso. Quando essa lógica teria que ser invertida de fato. Os municípios teriam que ficar obrigatoriamente com a maior fatia. Mas, Chico, se o município, como ente federativo, ele começa a figurar com a Constituição de 88, Chico, como ente federativo. Exatamente. Então, assim, a palavra município, ele como um organismo, só em 88. Então, assim, veja o absurdo. De 88 para cá, né? De 88 para cá. Até 88 era uma coisa abstrata, era uma cidade. Pronto, que legal. Então, está na hora, e o Aldo coloca bem, de ver essa federação como funciona. Esta coisa, o pacto federativo, não foi estudado, e ninguém quer estudar. Por quê? Porque eu vou voltar aqui. 38 só conseguiram se eleger, os outros 500 e cacetada foram por onde? Entendeu? Eu represento meu estado, eu defendo o Porto e o meu estado não tem nem mar. Essas são as coisas do Brasil. Isto precisa ser revisto. Lamentavelmente, nós não vimos evoluir. Deveria estar evoluindo. Ninguém está querendo acelerar nada. Mas a política no Brasil,
ela está andando para trás, ela está Professor, nós precisamos de diversas reformas. A reforma política, tributária, previdenciária, educacional, agrária e vai por aí. Mas a principal de todas é a reforma do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser reformado. E uma das reformas fundamentais passaria, ao meu ver, exatamente pela representatividade dos estados. Não é possível que o Estado de São Paulo, com 30 e tantos milhões de eleitores, seja subrepresentado no Congresso Nacional. São Paulo, pelos números atuais, deveria ter no mínimo 120 deputados, pelo que ele representa do ponto de vista eleitoral. 120 deputados, tem 70. Ao passo que estados que deveriam ter 1 ou 2, no máximo, tem 8, porque a Constituição estabeleceu Mas, assim. Chico, agora nós também temos que imaginar que o status quo, o que está consolidado é essa divisão. Então eu pergunto, você vai mexer na bancada, na maior bancada hoje, é do Norte e Nordeste. Sim. Você vai mexer, vai dar tiro no pé, o que tem 8 vai querer passar para 1, mas nem morto. Então nós ficamos o quê? Amarrado, vai se discutir, todo mundo entende que deveria ser mais representativo, e aí você diz assim, mas quem é que vota? Ah, mas os que votam não vão dar tiro no pé, vai ficar do jeito que está. Então... O deputado Gastão Henrique, recentemente, numa entrevista, disse, falando até da Constituição, a qual ele participou, que a Constituição foi um erro. Por quê? Porque foi feito pelos deputados federais, estavam criando uma nova lei para legislar sobre eles mesmos. Que na época ele foi contra e que ele errou, e que deveria ter sido feita uma Assembleia Nacional Constituinte, separada do Congresso Nacional. Exclusiva, né? Exclusiva para fazer a Constituição. Eu acho que hoje a gente tem que passar por isso também. Não dá para deixar... Quer dizer, a Assembleia Nacional Constituinte não poderia ser o Congresso Nacional. Exatamente. A Assembleia Nacional é uma coisa. Fez a Constituição, acabou o seu trabalho, entregou a Constituição, muito bem, vai cada um para casa, e aí o Congresso Nacional faz promulgar e executar. E atrás dessa ideia, viu, Chico? Atrás dessa ideia vem o Saci Pererê, o Coelhinho da Páscoa, vem o Papai Noel, mas jamais vão mexer dando tiro no pé e perca a esperança, Chico. Porque tudo que depender do Congresso, primeiro eles vão pensar neles. Isso me ajuda ou me dificulta? Ah, me ajuda? Então vota. Me dificulta? Ah, mas eu não vou poder ter mais senador, não pode ser o meu filho, o suplente de senador. Eu não posso votar como agora, aliviar a quem roubou o país. Gente, o que brincadeira de mau gosto é essa? O próprio Congresso está fazendo o quê? Aliviando para aqueles que levaram bilhões desse país, o nosso dinheiro, estão aliviando para que quando ele tenha que devolver, seja em suaves prestações. Tipo, é uma brincadeira. Por que não vai fazer isso na China, lá na Coreia do Norte? Vai lá fazer, vê como é que eles resolvem isso. Ora, mas aqui não. Aqui, pelo contrário, nós votamos a favor de. Esse me parece desastroso para o país. É verdade, Iberê. Agora, Aldo, eu gostaria da sua avaliação e também do professor Iberê, mas no próximo bloco, a respeito dessa manchete de hoje da Folha de São Paulo, que o governo adiou a divulgação, Aldo, de resultados negativos para depois da eleição. Resultados negativos na educação, na economia. Como é que você vê esse tipo de comportamento? Mas eu gostaria da sua avaliação, Aldo, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida pela nossa volta. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A
Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 23 de outubro. E hoje recebendo com prazer o professor Iberê Cirna, especialista em marketing político, e o colega jornalista, comentarista político também, Aldo Neto. Eu gostaria, Aldo, agora da sua avaliação a respeito dessa manchete de hoje do jornal Folha de São Paulo, que o governo adiou a divulgação de resultados negativos na educação, na economia, no meio ambiente, Aldo, às vésperas da eleição. E vai divulgar depois da eleição, evidente. Claro, essa é a falta de responsabilidade total com o país, né? E não é exclusividade de governos do PT, é de todos os partidos. Sempre é assim. Eu quero lembrar que há poucos meses atrás, eu fui surpreendido assistindo televisão com o pronunciamento da presidenta dizendo que ia baixar a energia elétrica. Isso. E hoje sou surpreendido por uma boa reportagem na Folha dizendo que vão anunciar um aumento aí de 30%. Ué, o que aconteceu? E não esqueça também de uma outra coisa, que ela foi sucedida nesse anúncio em fartos comerciais na televisão pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, dizendo que conseguimos baixar a energia, não sei o quê. Aí. Quem paga a conta é o povo dessa irresponsabilidade, né? Quanto não se mudar isso, tudo, Chico, eu acho que também precisa ser uma das coisas mais importantes, e que ninguém fala, precisa se mudar o sistema eleitoral brasileiro quanto à forma de se fazer campanha. Não tem um porquê se ter horário eleitoral gratuito. Não tem que ser gratuito. O partido tem que pagar. O partido recebe fundo partidário, o partido arrecada dinheiro, a televisão é uma concessão pública. Quem não tinha que pagar anúncio numa TV, numa rádio, era o governo federal, o governo estadual, para fazer suas campanhas de saúde, prefeituras, educação. Isso não, eles pagam, mas o horário eleitoral é gratuito. E para ver o que a gente assiste no E de gratuito, Aldo, é só veiculação também, viu? Só veiculação, porque o resto é pago e muito bem pago. Aí o resto, aí você vê como estratos iguais de forma desiguais. Jornal tem que ter tamanho, tem que ser igual para todo mundo. Propaganda na rua é igual para todo mundo. Fundo partidário separa de uma forma totalmente diferente. Precisa se mudar essa regra toda eleitoral. Precisa se buscar mais, eu penso, como é feito nos Estados Unidos. Quer ir para a TV? Você pode ir para a TV, vai lá e paga. Quer ir para a rádio? Vai lá e paga. Aí a gente vê quem tem café no bule, como diz o Ratinho, né? Quem é que tem estrutura para poder levar seu projeto adiante ou quem que só quer aparecer. A forma que está o nosso processo eleitoral quanto à propaganda favorece quem quer aparecer. E agora, vem por aí também, quer dizer, há algum tempo o governo tenta implantar, professor, e o senhor é professor há várias décadas, professor de várias gerações de jornalistas, de publicitários, enfim, aqui da nossa região, o chamado controle social da mídia. Ou seja, aquele velho projeto que o ex-ministro Franklin Martins, inclusive, é um defensor ferrenho do chamado controle social da mídia por parte do governo. Como é que o senhor vê questões como essa? Corremos risco de repente, termos a mídia, a imprensa controlada socialmente, professor? Eu acho que é um dos riscos de 2015, né? Embora hoje o controle da mídia, por vezes, não é feito por nenhuma legislação, e sim por algumas montanhas de dólares, algumas montanhas de reais. Então é a publicidade do governo, quer dizer, esta coisa acaba de alguma forma colocando de joelho não o jornalista, mas a empresa. Sim. Por quê? Porque depende de verbas, foram definidas lá no orçamento, tudo bem,
Mas nós continuamos hoje com a mídia sendo parcial, lamentavelmente. Por conta do quê? Da sobrevivência de uma empresa dentro de... Corremos o risco, corremos não só esse risco, corremos o risco de termos a poupança solidária, já ouviu falar, né, Chico? Poupança solidária, aquela que nós vamos, mais ou menos, um Collor de Mello, tudo bem, vai lá. Nós teremos aí os grupos sociais comandados pelo Gilberto Carvalho, já dito aí, para a presidência da República, né? Para minimizar o impacto do Poder Legislativo, que vai ser simplesmente um custo adicional. Conselhos populares. Conselhos populares. Então, nós temos uma série de riscos. Eu pergunto, será que nós temos que ficar atento a isso? Ou então nós vamos deixar rolar, como o Aldo diz, quer assistir o Datena, quer assistir não sei quem. Só que tem uma coisinha, paga a conta, nós aqui, o senhor que está assistindo, nós é que vamos contribuir todo mês lá. Para quê? Para ter o fundo partidário. Para quê? Para ganhar o que ganha um deputado federal, o que ganha um senador, o que ganha os cargos em comissão, os cargos indiretos. Outro dia eu descobri que um ex-petista ganha, vou repetir, 60 mil reais numa entidade empresarial, né, um SESI da vida, ganha 60 mil reais para ser presidente. É um ex-petista, indicado por quem? Não foi minha avó nem minha mãe que indicou, foi o partido. Então, essa estrutura no Brasil precisa ser repensada com urgência. E me parece que nós caminhamos para um governo que não vai mexer novamente nessa história. Não vai mexer. Então, nós não sabemos, você fala em voto distrital, vai de distrital misto, vai ser por lista. Gente, isso tudo é balela de campanha. 1º de janeiro, começou muito bem, esqueci tudo que eu falei, entendeu? E vamos para frente, vou prometer, e vou, cada vez que eu assinar a possibilidade de... Eu vou fazer um alarde, tá mais complicado que o Rio São Francisco lá, né, Carioca? Passar a água do homem lá não vai. Então, assim, isso tudo é promessa, Chico. Agora, tem que mudar? Tem que mudar. Só vai mudar, sabe como? Pelo voto. Ou o brasileiro acorda e tenha uma racionalidade para votar, discuta o país ou não. Quando você fala dos Estados Unidos, nesse negócio do fundo partidário, os Estados Unidos quem banca é o governo. Sim. Ele destina, fala, você tem 80 milhões de dólares para fazer a campanha. Capaz, 80 milhões é pouco, então tudo bem, não dou os 80, você gasta do teu. E aí faz o que o Obama fez, recolheu pela internet e fez lá uma campanha. Você sabe quanto é que custa, Chico? Quanto custa? O segundo no intervalo da NBA? $1 milhão. O segundo. Como é que eles arrumam dinheiro? Porque lá você vai. E não pense que os Estados Unidos tem 2 partidos, não. Os Estados Unidos tem 64 partidos políticos, gente. O PV existe lá. 64, tem até o Partido dos Portadores de Calo Seco, Partido dos... Professor, gente, tudo bem. Mas veja, é uma democracia absolutamente consolidada. Também não tem espaço. São 64 partidos, mas quem é que aparece? Aparecem 2. São os mais fortes. Agora, aqui no Brasil, você tem 30 e tantos partidos, e mais 12 sendo formados, que se transformam em bancadas, em legendas de aluguel. Sim. Vendendo tempo, seu minuto, seus 30 segundos, 40 segundos. E atrapalha até o andamento da campanha. Eu vou entrar com uma liminar porque eu quero ir para o debate. Mas você representa quem? Você e sua família? Brincadeira, né? É brincadeira. Isso realmente tem que mudar. Não é apenas a reforma política, é uma reforma também na própria legislação eleitoral. Sem dúvida. Assim não tem jeito, professor. Nós vamos ter. Vamos continuar. É mais do mesmo, sabe? Vamos ter mais 4 anos do mesmo. Estaremos aqui discutindo as mesmas coisas, enfim. Está ouvindo o professor falar que está esperando o brasileiro acordar? Professor, não espere, professor. Não, mas gente, é um nosso sonho. povo não tem educação, não tem cultura para acordar. Está do jeito que eles gostam. Mas eu não posso, Aldo, eu não posso matar meu sonho. Quando mata o sonho de um homem, você mata o homem. Deixa eu ficar sonhando com isso. Eu vou ficar sonhando, eu vou ficar batendo sempre nisso. Eu tenho esperança, por quê? Porque eu tenho netos, eu tenho meus filhos. Aliás, até o Francisco Lascala agora como avô estreou esse ano passado aí,
como avô, também tem a preocupação. Eu quero que esse país, não é para mim não, esse país melhore. Para nós agora, nós temos que, de alguma forma, enquanto estivermos aqui, brigar para que o brasileiro acorde e veja a responsabilidade que ele tem em tudo isso. Porque criticar é fácil. Criticar o negócio do Brasil, o nego para no boteco ali, depois da segunda cerveja ele tem solução para a economia, para a educação. Depois acabou a cervejinha, ele vai para casa, assiste lá a novela e coisa, e passe bem e vamos para frente. E assim nós estamos caminhando. Enquanto o brasileiro não acordar nesse ponto, e eu toda vez que me der a oportunidade de estar numa televisão ou com microfone, eu vou tentar acordar o brasileiro. Mas, professor, a única alternativa para tudo isso, o senhor como professor sabe disso, é a educação. Enquanto este país não priorizar de fato, verdadeiramente, a questão da educação, nós não vamos sair disso. É evidente. E quando se fala em pacto, o pacto federativo no sentido tributário, também teria que se falar num pacto federativo verdadeiro em favor da educação. Um pacto que durasse uma geração, pelo menos. 25 anos. 25 anos investindo maciçamente na educação, em todos os níveis, municipais, nos níveis estaduais e também, principalmente, do governo federal, nós poderíamos ter um país diferente para as futuras gerações, exatamente para os nossos netos. Mas daqui a 25 anos, a exemplo do que tantos países fizeram e que hoje se constituem países de quase primeiro mundo, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso da Irlanda e de tantos outros países que cresceram com a educação alta. É verdade, Chico. O problema do nosso país é a educação. E quem fez pela educação? O que se fez pela educação? Nada. Se muda o processo ao bem entender do gestor atual da cadeira. É progressão continuada, não é continuada. O aluno sofre. Toda essa mudança de processo era primeiro e segundo grau, virou ensino médio, ensino profissionalizante. E olha, esse adiamento da divulgação de resultados, que é manchete da Folha de São Paulo de hoje, inclusive tem ligações com a educação, porque houve uma queda no índice de avaliação dos nossos alunos em matemática, em português, professor. E o mais grave disso tudo, Chico, estou aqui com 2 professores na bancada, acho que o único que não é professor sou eu. O professor, desde a creche à faculdade, não tem incentivo para buscar uma melhora profissional, buscar uma pós-graduação, não tem. Vai do jeito que está. Agora imagina uma menina que se formou no magistério, está tomando conta de uma creche. Se ela não evoluir, ela vai ficar 30 anos numa creche, ela que era ótima com 20, com 60 vai ser péssima. E a gente não tem um olhar de país sobre esses problemas. É verdade. Professor, para encerrar. Para encerrar, dizer assim, eu tive o privilégio de ser secretário de Educação na município. E aí, assim, aprendi, com 40 anos de magistério no ensino superior, é lamentável o que se faz com a educação no país. Não vamos nominar aqui o A, o B, o C, mas tem um monte, tem até senadores que dizem da educação, com reitores. O dia que deram o bastão na mão dele, ele falou, não, agora eu vou estudar, ver... Ué, você fez discurso, você escreveu livro, você falou, entendeu? Aí só que não chegou. Quando deram o lampião para ele estar aceso, ele falou, bom, agora eu vou pensar o que eu vou fazer. Gente, é a brincadeira que se faz. Por isso, os países, hoje, um Japão, uma Coreia, seja lá quem for, são pujantes, estão em crescimento, porque investiram em educação. E o país não continua sendo lata, container, continua sendo... A única coisa boa foi que fizeram aí um salário mínimo para professor. O resto... Piso nacional. O piso nacional. Porque o resto não se discute currículo, não se põe criança, não se quer evoluir na educação. Professor, chegamos ao final. Teríamos mais a conversar, Aldo, mas somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Queria agradecer muito a presença do professor Iberê Cirna, especialista em marketing político, e também do colega jornalista, comentarista do programa de hoje, Aldo Neto. Agradecer a Cris Chalub e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.